Hoje temos aqui o Mister Rui Ferreira, 49 anos, treinador principal do Feirense. Mister, mais uma vez agradecer-lhe, já estamos aqui para convidar, para falar já há algum tempinho. A semana passada, como deu o Porto, achámos por bem também, porque acabava muito tarde. Eu pensava que acabava mais cedo, para ser sincero, mas cá estamos nós. Mister, agradecer-lhe então mais uma vez pela disponibilidade. Acho que para mim é um gosto imenso tê-lo aqui, porque vai-me fazer certeza pensar e refletir sobre algumas coisas. Por isso, mais uma vez, obrigado por ter aceito o convite. Obrigado eu pelo convite, João. Para mim, Mister, estou sempre disponível para partilhar e, portanto, não poderia recusar o convite. ok, Mister, a primeira pergunta é, o Mister já tem alguns anos de experiência no futebol, é como é que isto começou, como é que a paixão pelo treino, pelo cheiro a relva, como é que isto começou a... Fala-nos um pouco também para as pessoas o conhecerem aqui um bocadinho. Eu, na altura, quando deixei de... Estava a preparar o meu final de carreira, eu ainda não sabia muito bem aquilo que eu queria. Confesso que, no início, havia ali alguns indícios que poderia enverdar pela carreira de diretor desportivo, até porque tinha recebido um convite de um clube no qual eu joguei na altura, na Primeira Liga, que era o Belenenses. Portanto, tinha uma boa relação com o pessoal de lá de Belém, da administração, o engenheiro Barros Rodrigues. Então tinha recebido na altura um convite para ser diretor desportivo. Mas eu ainda estava a jogar no Santa Clara, onde acabei a carreira, e portanto ainda estava nessa fase e pensei que poderia eventualmente dar esse passo. Mas o que é certo é que as coisas acabaram por não acontecer, eles também, essa direção acabou por sair, e as coisas acabaram por não acontecer, e eu deixei de jogar futebol, e estive depois de um ano, sensivelmente, a fazer alguns cursos também, numa fase também de reflexão, e esperar também que surgisse depois uma oportunidade em qualquer uma das áreas, na área da direção desportiva ou do treino, porque eu também não deixava de ter na altura o segundo nível de treinador, e portanto o que surgiu na altura foi até comentador desportivo. Entrei na televisão, na altura no Porto Canal, e portanto foi uma forma também de estar no ativo na nossa área, na área do desporto, e portanto fui fazendo alguns cursos de maneira também a me capacitar ainda mais, e acabei por mais tarde surgir um convite de um projeto para treinar o Boa Vista, e foi aí que tudo começou. Ok, Mister. O Mister está há 3 anos e meio, que se não estou em erro, no Feirense, correto, Mister? Houve ali uma entrada no Sub-23, depois eu Sim. saí, porque terminou o Sub-23 e eu fui para o Felgueiras e regressei, entretanto, ao Feirense para a equipa principal. O Mister esteve na altura no Felgueiras quando ainda não havia Liga 3, ou seja, o terceiro escalão do futebol português era o Campeonato de Portugal. O Mister depois passou para uma segunda liga e eu gostaria também de perceber se existe assim, nessa altura, se existia assim grande diferença entre o Felgueiras, ou o Campeonato de Portugal neste caso, para uma equipa que neste caso competia na segunda liga, em termos, eu digo mais, não, não em termos também só de infraestrutura, mas em termos também de qualidade, do treino, da intensidade, do perceber dos jogadores, também para percebermos aqui um bocadinho essa realidade. Há aqui algumas coisas que nós não. Há diferenças, há algumas diferenças. Primeiro a questão da logística dos treinos. Nós, por exemplo, no Felgueiras, treinávamos basicamente no sintético. Houve uma altura que até nos disponibilizaram mais o relevado, mas normalmente nas segundas vezes, no CNS, ou Campeonato de Portugal, que lhe quiser chamar, utiliza-se muito o sintético para treinar. Por aí há uma grande diferença. Nas competições profissionais, nós treinamos basicamente irreal. Isso é uma diferença muito grande. Depois, tem toda uma logística, tem toda uma logística de preparação naquilo que é um profissional no seu dia a dia, em que estes clubes normalmente estão mais capacitados para poder dar essas condições aos jogadores, porque têm mais dinheiro, obviamente. Mas devo dizer que no Felgueiras deram boas condições para poder desenvolver um bom trabalho portanto, hoje, seguramente, estando a participar na terceira liga, o Felgueiras estará seguramente também melhor, mais estruturado,
e fruto disso também os resultados têm vindo a ter nestas duas participações da Liga 3. E, portanto, um clube que tinha já boas condições e, portanto, provavelmente também melhorou esse nível. E eu, então, comparativamente àquilo que eu tenho hoje, aqui no Feirense, são umas infraestruturas que toda a gente conhece em termos daquilo que é o complexo esportivo, que não está acabado, mas tem relevados para a gente treinar. Muitas vezes não estão nas melhores condições, o tempo também não tem ajudado, mas pelo menos treinamos sempre no relevado e temos sempre um estádio que também não tem estado nas melhores condições, mas para todos os efeitos são 3 relevados para poder utilizar. Supostamente as coisas devem correr melhor um bocadinho no que diz respeito à qualidade de treino, porque sem um bom relevado é difícil treinar e depois não, porque nós queremos transportar depois tudo isto depois para o domingo, não é? E no domingo para o dia do jogo, e para o dia do jogo nós queremos tentar fazer as coisas o melhor possível. E se treinarmos num bom relevado, jogarmos num bom relevado, as probabilidades das coisas serem melhor são muito maiores. Claro, isso e é verdade. É o normal. Das equipas da Liga 3, do Campeonato de Portugal, neste caso, ou CNS, como o Mister disse, treina-se muito em sintético, não vamos estar a fugir a isso, que é a realidade, porque nem sempre 2 equipas, eu acho que a maior parte delas não tem 2 relevados, um para jogar e um para treinar, Sim, é a é realidade. difícil. Olha, eu recordo-me, por exemplo, outro exemplo, eu quando jogava no Salgueiros ainda na altura, na Primeira Liga, nós treinávamos só no campo, no estádio do Vidal Pinheiro, no velhinho Vidal Pinheiro. Portanto, o único sítio onde nós treinávamos era por trás da baliza, que nem sintético era um tapete, basicamente, era um tapete, que treinávamos por trás de 2 balizas ali, e nós treinávamos lá. Portanto, para que nós não tínhamos muitas condições. E hoje, na generalidade dos clubes, pouco ou mais têm do que um campo para treinar. Portanto, tem Claro. o estádio, arranjou um campo nem que seja emprestado de alguém para poder treinar. Portanto, a esse nível, aqui em Portugal, temos muito ainda a crescer. É verdade, isso eu concordo. Isso em termos, também para avançarmos no outro assunto, mas nós falamos muito, estamos cá fora, quem não entrou na segunda liga, ou isso, que é muito competitiva e que os primeiros podem perder com os últimos. Gostaria de saber a sua opinião. Será que isso é mesmo verdade? Eu sei que se pode perder, mas a competitividade é tão grande até quando se joga com equipas que teoricamente não têm os mesmos objetivos que uma equipa que está mais lá em cima. Qual é a sua opinião em relação a isso? A minha opinião é que é mesmo competitiva. E o exemplo está precisamente no clube que eu estou a treinar. Nós temos, nestes 2 anos, estamos ainda está em vigor e no ano transato, os nossos objetivos são claros, é a manutenção. E, portanto, nós temos disputado todos os nossos jogos com todas as equipas com orçamentos que lutam para subir de forma igual. E, portanto, temos tido uma capacidade de resposta muito positiva. Isso vai ao encontro daquilo que acabaste de dizer. É mesmo muito difícil a Liga de Honra. Na minha opinião, acho que é muito mais difícil competir na Liga de Honra para subir de divisão do que estar numa Primeira Liga a lutar pela manutenção. Mas isto é uma opinião minha. Eu digo isto porque e se formos fazer um comparativo àquilo que tem sido estes 2 últimos playoffs Sim. de manutenção, a resposta está dada aí por natureza, ou seja, as equipas da Liga de Honra é que conseguiram passar esses playoffs e as da primeira é que desceram de divisão. Portanto, as equipas são muito competitivas e eu acho que não é pela qualidade, fazendo uma comparação nesses playoffs, não acho que tenha sido propriamente só pela qualidade da equipa, mas acima de tudo pela competitividade com que essas equipas abordam os jogos. E, portanto, acho e concordo contigo que de facto é mesmo muito competitiva a Liga de Honra. É um campeonato que, além desta competitividade, também cada vez se joga melhor, com mais qualidade técnica, e portanto acho que é muito atrativo. E daí esta dificuldade que as equipas da Primeira Liga têm quando jogam com as equipas da Segunda. E não só nos playoffs, se formos a ver naquilo que tem sido a Taça da Liga ou a Taça de Portugal, mas essencialmente a Taça da Liga, nós, por exemplo, fizemos uma fase da Taça da Liga em que jogamos com o Arouca, empatamos em Arouca um igual, fizemos um jogo muito, muito bom, e depois ganhamos em casa o Santa Clara. Sim. Portanto, e como nós,
houve outras equipas, como o Moreirense, que ficou em primeiro lugar, Académico como Viseu. equipas como o Benfica, o Académico de Viseu, que vai à Final Four. Portanto, ou seja, há aqui uma notória afirmação daquilo que são as equipas da Liga de Honra, ou da segunda Liga. Sim, Mister. Eu concordo, mas é sempre nós que estamos cá fora. E o Mister também, não sei se a sua opinião, antes de ser treinador na segunda Liga, se era um bocadinho diferente. Às vezes é normal ser um bocadinho diferente, como a pessoa não está aí. O Mister prepara uma semana, prepara treinos, prepara jogos e tem uma noção muito maior do que uma pessoa que esteja a ver de fora, como a maior parte das pessoas. Última pergunta em relação a isto do geral, Mister. O Mister também é apologista do VAR também entrar numa segunda Liga. Claramente, eu já falei isso nos meus flashes muitas vezes. Não faz sentido o VAR não estar na segunda Liga. Não é este ano. Já o ano passado deveria ter estado. Já o ano passado. Portanto, o ano passado deveria ter estado, este ano já deveria ter estado. Eles já anunciaram que iria estar só no próximo ano. Mas eu acho que já vai tarde, porque nós não podemos. Tem que se dar uma importância muito grande àquilo que é a Liga de Honra. Para que há clubes na segunda Liga que têm orçamentos de 5, 6, 7 milhões de euros. Tivemos casos desses o ano passado. Este ano para lá caminhamos e, portanto, isto significa o quê? Significa que, se calhar, há equipas na Primeira Liga que têm orçamentos dentro do mesmo género, ou se calhar até menores, não sei. Não quero estar aqui a falar de cor, mas seguramente Sim. muito próximos. Seguramente muito próximos. Estou-me a referir às equipas que lutam pela manutenção. E, portanto, se há essa preocupação na Primeira Liga, e se a entidade que organiza as mesmas competições, porque é que também não coloca na Segunda Liga, com a importância que ela tem? Porque é muito dinheiro Que é investido. que é investido nas equipas que lutam para subir divisão. E, portanto, eu acho que devemos lutar contra as injustiças e acho que este ano e o ano passado já deveria ter existido VAR. E não podemos, isto sei que o VAR não foi inserido na Liga de Honra por uma questão de 600 mil euros. E eu pergunto se 600 mil euros, que é dinheiro, para mim é muito dinheiro, para ti seguramente também deve ser. Sim, Agora, mas para uma global. para uma entidade, eu acho que. Mas os 600 mil euros não era para o VAR, 600 mil euros era o valor que cabia à Liga ter que entrar, porque o resto, ou a maior fatia, o valor maior seria patrocinado pela Federação Portuguesa de Futebol. E, portanto, parece-me a mim que a Liga queria que fosse a Federação a patrocinar tudo. E este ano parece chegar a um acordo agora para o próximo ano. Portanto, eu diria que por 600 mil euros a própria Liga não quis que o VAR entrasse em funções já este ano. O que eu acho que foi claramente algo negativo. Sim, Mister. É como o Mister diz, a liga profissional envolve dinheiro e muito, não é? Muito, porque como o Mister diz, para mim aquilo é muito. Por isso já envolve dinheiro. Não, é muito dinheiro. É muito dinheiro e há equipas que investem mesmo para subir e temos que respeitar isso. Mas fomos ao caso da Liga 3 no ano passado, na fase de subida teve. Pois há esses contrassensos, não é? Quer dizer, Na fase de subida teve. a fase de subida teve e a fase decisiva da Liga de Honra não achas que seria mais importante ter? É isto que é Agora, engraçado perceber que é. nós agora na Taça da Liga tivemos essa experiência. Quer dizer, é mais importante na Taça da Liga, o mais importante no campeonato da segunda Liga. É interessante, mas isso é engraçado, estamos aqui a. Eu acho que não há comparação, acho que toda a gente vai responder da mesma maneira que nós estamos aqui a pensar. Claramente que é mais importante a competição na segunda Liga e nós estamos aqui esporadicamente a meter o VAR quase que a servir de experiência, que já não precisamos de experiência, que ele já está mais experimentado, já foi há muito tempo. E, portanto, acho que não faz sentido não existir na segunda Liga e ter nestas competições o VAR, desde Terceira Liga, desde de Taça da Liga, portanto, não faz sentido. Não faz sentido. Missa, tocando um pouco mais agora em termos mais de análise, vou perguntar assim mais direto, em termos de análise do adversário, qual é a importância que o Mister e a sua equipa técnica dão nesta segunda Liga? Nós damos muita importância. Damos importância, é importante perceber, não só nós, como ponto de partida, conhecer bem o adversário, mas depois também temos que dar a conhecer esse mesmo adversário aos nossos jogadores, desde as suas forças, as suas fragilidades, para poder ser exploradas ou ser contrariadas.
E, portanto, nós fazemos assim um trabalho de visualização, em que temos acesso aos jogos, acompanhamos, como é óbvio, temos um analista que nos faz também o trabalho de cortes dessas mesmas imagens para mostrar aos jogadores. E, portanto, depois fazemos toda essa preparação durante a semana. Por exemplo, amanhã posso dizer que vamos mostrar a organização defensiva da equipa com quem vamos jogar esta segunda-feira. E depois, no passado 2 dias, mostramos a organização ofensiva. E, portanto, trabalhamos assim muito para que os jogadores possam visualizar e perceber como é que os adversários jogam. Não que nos preocupemos mais com o adversário ou que não nos preocupemos mais com aquilo que nós temos que fazer com as nossas tarefas, não é isso, mas eu acho que devemos nos preocupar um bocadinho com tudo, não é? E o conhecimento não faz mal a ninguém. Portanto, é preferível a gente irmos jogar contra um adversário tendo algum conhecimento desse mesmo adversário do que estar a pensar só que temos que pensar no nosso trabalho, na nossa ideia, nas nossas dinâmicas. Eu não sou a favor só disso. Acho que temos que ter um bocadinho de tudo, ter aqui um ponto de equilíbrio, onde possamos ter aqui o maior conhecimento possível das nossas tarefas e também Claro. das dificuldades e das forças do adversário. Isso. A Liga 2 é muito competitiva, existem muitos jogos. Mais ou menos como é que o Mister procura planear uma semana tipo, sabendo que muitas vezes tem 2 jogos por semana, outra vez tem um, como é que procura planear em termos de... Por acaso não temos tido esse problema problema que nós não achamos, não acho que seja um problema, mas normalmente eu gosto de dar folgas aos jogadores. Folga para mim é um bocadinho, eu sei que em termos científicos, em termos fisiológicos é melhor e não dar folga no dia a seguir ao jogo, para fazer a recuperação. Mas eu também fui jogador e sei perfeitamente que a gente depois de um jogo, a gente quer libertar um bocadinho a mente, queremos ir jantar, queremos ir beber um copo, estar com os amigos. Normal. Isso leva-nos também com o stress competitivo, leva-nos a deitar-nos mais tarde, não temos sono por causa do jogo. E isso leva-nos e depois, se formos treinar no dia a seguir, a gente vamos com poucas horas de sono. E, portanto, acho que é muito melhor o jogador ficar a beber o seu copinho, a jantar bem, no dia a seguir dormir bem, descansar e depois fazermos a introdução e a recuperação numa terça-feira. Isto partindo do princípio que jogamos num domingo, por exemplo, e fazer a recuperação numa terça-feira. De uma forma gradual, depois fazemos a partir daí, fazemos a semana de trabalho, em que nós normalmente treinamos sempre de manhã, pela manhã, porque eu sou apologista do treino de manhã, acho que tiramos mais rendimento treinando de manhã, e portanto se nós treinarmos e treinamos de manhã e bem, depois damos aquele período de compensação para que no dia a seguir, ou seja, temos a tarde para descansar, para no dia a seguir nós de manhã voltarmos a estar no máximo das nossas capacidades, e portanto é sempre assim, por norma, até ao dia do jogo, desacelerando depois na véspera. Claro. Nada de especial, nada que todos não façam, à exceção do primeiro treino, que é a recuperação que muita gente faz logo a seguir ao jogo, mas eu, não por uma questão fisiológica, mas eu vou mais pela vertente mental, que eu acho que os jogadores precisam de uma libertação mental para poder estar bem quando for para abordar o treino e o trabalho. Claro, isso depois também engraçado, isto é como o Mister diz, pá, eu já tinha tido aqui alguns treinadores e pá, isto varia, muitos dizem que o Mister preferem dar, porque também foram os jogadores, sabem como é que é, outros que gostam mais de treinar, mas isto também varia consoante treinador para treinador e eu acho que isto também é o engraçado também no futebol. Eu acho que as duas, a outra, como eu já referi, em termos fisiológicos e para recuperação, etc., é mais indicada. Mas eu, como fui praticante, sei a dificuldade que temos em dormir logo a seguir a um jogo. E, portanto, eu acho que entre o jogador não dormir bem e depois estar a ir treinar no dia a seguir, eu acho que preferia estar a dormir e, portanto, também isto é articulado com o meu preparador físico, claro. O Jorge Ramiro, e, portanto, ele já tem muitos anos disto também. E ele também já tem muitos anos disto e como também é profissional da área, mas também
um profissional que já está no futebol há muitos anos, conseguiu perceber as duas dinâmicas e chega à conclusão que, de facto, faz mais sentido esta que eu estou aqui a referir. Porque é tudo muito aqui. Claro, pá, eu compreendo e aceito, e eu até acho que por vezes já vi treinadores que iam variando consoante a época, imagina, dependendo sempre do jogo, iam dando no dia seguinte, outras situações que não davam. Pá, eu acho que isto varia sempre de treinador para treinador, e acho que isto Sim. nem não é uma discussão que varia sempre, mister. Não, varia de treinador para treinador naquilo que tu acreditas, basicamente, Claro, não é? Porque nós treinadores, nós não somos mais do que alguém que queremos transmitir as nossas ideias claro. para os nossos jogadores. E, portanto, se eles acreditam naquilo que a gente transmite, as coisas têm tendência a surtir efeito. Se não acreditar, não vale a pena. Estás a gastar, Mister, estás a não vale a gastar pena mesmo. tempo, não vale a Não pena. vale a pena Não mesmo. vale a pena. Por isso que eu digo que o mais importante no futebol, e por muito que custa às pessoas, o mais importante no futebol são os jogadores Os de futebol. jogadores. Porque se não for os jogadores, não há futebol. As pessoas esquecem-se muito disto. E eu digo isto e de certeza que isto é. Há muita gente que vai. Nós devemos colocar as coisas no seu devido lugar. Toda a gente tem a sua importância. Mas repara uma coisa: num clube de futebol, para as coisas funcionarem bem nesse clube, o motor desse Os jogadores. clube é a equipa de futebol. É a equipa. E a equipa é formada por jogadores. E são eles que vão lá para dentro abrir a cabeça, partir o nariz, partir as pernas, esfolar as coxas. São eles que vão para lá dar o que têm e o que não têm. Independentemente das pessoas dizerem, pá, mas eles são profissionais, eles são pagos. Ok, mas há muita gente que é paga nos seus trabalhos e se calhar não tem um bom desempenho. E Claro. portanto, ou seja, são eles que vão fazer a história dos clubes, são os jogadores que fazem a história dos clubes. E os adeptos têm que perceber isso. E os adeptos, quando dizem que nós adeptos somos o mais importante do clube, é o mais importante no seu espaço. Se formos a avaliar bem, o mais importante é os jogadores, porque os jogadores é que fazem, é constrói a história. Quem é que é campeão nacional, quem é campeão europeu, quem é campeão distrital, o que quer que seja, são os jogadores que estão lá dentro. Nós não vamos buscar 11 adeptos para vir jogar, para ter um bom desempenho futebolístico. Se assim fosse, a gente ia buscar, não era? E portanto não funciona assim. Se cada um no seu lugar, os adeptos são muito importantes na sobrevivência do clube, no apoio ao clube, mas no seu espaço. Isto para te dizer o quê? Para te dizer que todas as equipas, se há alguém que deve valorizar e que deve tratar bem, são os seus profissionais, porque são eles que vão ter, vai ser através do desempenho deles, em que o clube pode estar melhor ou pode estar pior. E para nós exigirmos, nós temos de tratar bem das pessoas. Claro, isso eu concordo com isso. Por isso é que eu digo, eu estava a falar na questão da ideia, do treinador passar as ideias aos jogadores e eles é que vão traduzi-las depois lá dentro do campo. Por isso é que eu digo, eles são efetivamente a parte mais importante de um clube de futebol. Claro, isso. Mas em termos de. O Mister acaba um jogo, o Mister é daqueles treinadores que gosta logo de ver o próximo adversário. Quando é que recebe a informação? Se gosta de receber logo após, logo imagina, o jogo acaba domingo, gosta de receber logo. Se não gosta porque está muito ainda quente e há treinadores assim, gosta de primeiro descansar e depois ver, por exemplo, segunda-feira algo sobre o adversário. Como é que o Mister funciona em relação a isso? Foi como acabaste de dizer. Não, eu pauto o meu profissionalismo pelo equilíbrio. E acho que para te manter uma mente sã e que possa também ela estar fresca para pensar e ser minimamente equilibrada, temos que ter aqui algum equilíbrio. E eu, quando acabo os jogos, muitas das vezes, se ganhar, vou-te já dizer que estou muito bem disposto e se calhar nem vejo nada, vou passear, vou fazer qualquer coisa. Se perder, muito provavelmente venho para casa ver o jogo que acabei de perder. Depende sempre do estado de espírito. Mas também já tive jogos que perdi e não deixei de ir jantar ou de ir almoçar e tentar esquecer um bocadinho, abstrair-me um bocadinho para depois, mas quando se perde a gente normalmente ficamos sempre assim um bocadinho Normal. mais transtornados. Mas depois há folga,
à respectiva preparação depois da próxima semana, e isso aí é feito de uma forma muito natural, mas eu tento ser equilibrado e tento não. Olha, vamos ser interrompidos aqui pelo meu Tommy, não tem pelo meu mal, tem Tommy. mal. E estava-te a dizer que eu, por norma, depois do jogo, tento me abstrair, tento ter a minha folga normal, É, para depois entrar fresco numa nova semana, para poder dar o meu melhor, para poder preparar o adversário, preparar os treinos, os exercícios, que ainda é algo claro. que eu quero que esteja debaixo do meu controle e do meu domínio, porque eu já sei que há muitas equipas técnicas que já têm hum, outros elementos dentro da equipa técnica que estão só para desenhar os próprios exercícios, a construção dos exercícios, das unidades de treino. Eu ainda nesta fase da minha carreira eu quero ser eu a fazê-lo, quero ser eu a ter esse controle, porque quero passar um bocadinho aquilo que sou eu. E portanto se acertar, eu quero saber que fui eu que acertei, juntamente com a minha equipa técnica. E a missa E procura se, muito, e se eu tocou isto no falhar, exercício. A missa tocou isto no exercício. deixa-me Força, só fazer força. isto. E se eu falhar, eu dizer que fui eu que falhei, e não Claro. estar na dúvida de que eu se calhar não devia ter delegado esta área da construção dos exercícios a outra pessoa. E então eu não Claro. quero ter essas dúvidas. Se falhar, eu tenho que saber que fui eu que falhei. E se acertar, eu tenho que saber aquilo que está a ser feito para poder dar ou não Sim. continuidade. E o Mister, consoante também a análise que há feita do adversário, o Mister falou agora isto tudo, dos exercícios que monta, que gosta de montar, que a sua equipa técnica, procura também, consoante algumas fragilidades do adversário, montar exercícios para durante a semana a sua Sim, equipa sim. perceber e gosta de criar e isso, como é que o Mister procura muito consoante também o seu adversário. Por isso que também gosta desse trabalho. Sim, tenho a colaboração da minha equipa Claro, técnica, do meu analista, obviamente, mas eu também faço questão de ver e depois, juntamente com ele, verificamos quais são os pontos fortes e os pontos com mais fragilidade do adversário. E a partir daí também construo os exercícios para fazer essa exploração. Imaginemos que, por exemplo, nós esta semana jogamos contra o Viseu. Jogamos contra o Viseu tinha um movimento padrão em que o lateral aproximava e o médio interior saltava na profundidade. E, portanto, tinha esse movimento padrão. A gente treinou defensivamente como é que iríamos bloquear esse mesmo movimento padrão do Viseu. E, portanto, nós fiz exercícios para isso, obviamente, para poder contrariar. Assim como também para explorar os espaços que a equipa dá, e fazemos também outros exercícios nesse sentido. Será sempre um bocadinho, mas não é, ou seja, ir ao encontro de explorar esses espaços ou de bloquear aquilo que eles fazem bem, mas não abdicar daquilo que da também sua ideia. Claro, não é questão da ideia, daquilo das nossas tarefas, daquilo que nós temos que fazer ou que já estamos habituados a fazer. Não abdicamos muito. Eu costumo dizer que aquilo que temos, e temos muito, e queremos sempre acrescentar mais. E, portanto, não é abdicando, mas acrescentar àquilo que já temos. claro. Mister, em termos de análise da sua equipa, o Mister procura apresentar aos jogadores alguma coisa sobre o que fez no jogo passado? Fazemos sempre a reflexão. Logo no início da semana, no primeiro treino, por norma, fazemos a reflexão do jogo. O que fizemos de errado, o que fizemos também assertivo. Os jogadores também já sabem que nós passamos um bocadinho mais, muitas das vezes, as correções, ou seja, isto passa um bocadinho mais por aquilo que fizemos de errado, não é? Daquilo que fizemos bem, mas esporadicamente fazemos ali juntamos ali algumas imagens, ou muitas vezes quando fazemos um jogo bem conseguido também, para não estar a mostrar sempre e a corrigir aquilo que fizemos de mal, também muitas vezes também mostramos aquilo que fazemos de bem para eles também perceberem aquilo que fizeram de bem e também se sentirem motivados, como é óbvio. A juntar a isso, nós também temos uma plataforma que foi construída por nós, pelo nosso analista, em que os jogadores vão a essa plataforma, através de telefone ou de computador, como quiserem,
e têm acesso à sua performance individual, ao seu desempenho. Portanto, logo no início da semana, eles vão ver o que é que fizeram de errado nesse jogo e as ações boas, as ações más, e portanto eles já têm acesso de forma individual, porque os jogadores gostam de ver sempre o seu desempenho Claro. individual e eles aí nós estamos à vontade, eles já vão picar lá na plataforma e já têm a possibilidade de ver logo no início da semana, e nós a reflexão que fazemos já é uma reflexão conjunta. Em todo caso, temos ainda, quando vimos que há algo a melhorar e que é necessário estar a repetir ou a falar, os jogadores são chamados pelo nosso analista para visualizar novamente as imagens e para dizer como é que nós queremos que elas sejam corrigidas. Muito Ou seja, interessante. já temos ali algumas ferramentas para os jogadores, que fazemos chegar aos jogadores. Essa plataforma é muito boa porque nós não só mostramos isso, mas também mostramos a preparação do jogo seguinte. Ou seja, nessa plataforma os jogadores também têm acesso, antes de eu dar a palestra do jogo, os jogadores também têm acesso aos jogadores que vão apanhar por norma na posição deles, com quem vão jogar, e portanto também tem nessa plataforma também tem essas ferramentas que os podem ajudar. Muito bem, interessante, ó, Mister. O Mister é apologista quando está a mostrar a análise da própria equipa, do adversário, que seja algo muito, muito curto, ou é daqueles Misters que não se importa muito e quando é para falar, gosta de se estender muito na apresentação dos vídeos? Não. 20 minutos, eu tento, até marco no meu relógio, normalmente 20 minutos e tento não passar disso. Demoro mais tempo no nosso dia a dia a falar com eles, mas não é palestra, é só faladura mesmo. Demoro mais tempo com eles porque há ali algumas partilhas que nós temos que fazer uns com os outros, cimentar também e o conhecimento que nós temos uns dos outros, isso é fundamental. E eu, enquanto treinador, aprendi, ou vim a descobrir com o tempo, porque no início nem era dessa opinião, o quanto é importante o treinador ter um relacionamento com os jogadores. Eu, na altura, quando estava no Salgueiros, eu tive um treinador que já faleceu, dito, uma pessoa extraordinária, e que dizia que tinha para ele como opinião de que, e disse-nos a nós, no início da época, que era mais fácil nós nos adaptarmos a ele do que ele estar-nos a se adaptar a nós. E eu, na altura, pensei, isto realmente faz sentido, quer dizer, ele ter que andar ali a adaptar-se à personalidade de 20 e tal jogadores é muito mais difícil, faz sentido, ainda por cima ele é que é o líder, faz sentido. Mas com o passar do tempo, ou com a evolução do futebol, não sei como quiser chamar, eu tenho uma percepção completamente diferente. É fundamental nós percebermos os jogadores que temos. Se são 20, temos que conhecer aquelas 20 personalidades. Temos que ir ao encontro delas, faz parte do nosso trabalho, para poder tirar o melhor proveito e o melhor rendimento dos jogadores. Porque antes de os preparar em termos físicos, técnicos, táticos, o que quer que seja, o jogador tem que andar bem da cabeça e, portanto, nós somos uma peça muito importante para que ele possa estar estabilizado e estar bem da cabeça. E, portanto, porque eles estão sempre à espera de algo nosso. E, portanto, claro, nós estamos sempre prontos também eu, no meu caso, estou sempre pronto para ajudar naquilo que puder. E acho que é fundamental nós termos esta relação da proximidade com os jogadores para poder para os conhecer. Porque se eu quero tirar alguma reação ou tirar alguma motivação desse mesmo jogador, tenho que o conhecer, saber quais os pontos que lhe posso tocar, não é? E, portanto, é fundamental nós fazermos essa aproximação. Concordo plenamente. Eu acho que tiramos mais proveito se tivermos isso, também na minha opinião, Mister. Isso também estamos quase aqui a terminar. Temos bolas paradas, Mister. Qual é a importância que o Mister dá às bolas paradas? Se trabalha muito isso? Porque eu pergunto isto porque já tive muitos jogadores com quem já falei que, ainda há pouco falámos com um que fala muitas zonas, acaba em aquela zona, não treina muito. Outros que gostam de treinar muito, têm dias específicos para treinar. Gostaria de saber a sua opinião em relação a isso.
Olha, bolas paradas são fundamentais, ponto final. Este ano melhoramos muito em relação a essa matéria. Foi um dos nossos problemas o ano passado, foi as bolas paradas. Claramente, claramente. Foi um dos nossos problemas. O que é que aconteceu? Eu tinha para comigo que a marcação zona, e eu fui um dos fundadores, dos pioneiros, digamos assim, não o pioneiro, e, e ninguém lhe pode tirar isso, é o JJ. O JJ, foi, pelo menos que eu visse aqui em Portugal, foi ele no Vitória de Guimarães que na altura trouxe essa marcação zona. Se eu não estou errado, pelo menos que eu me lembro. E eu estava lá na altura, fazia parte dessa equipa, e eu percebi um bocadinho como é que é a marcação zona. E senti. E aquilo que eu senti é que a marcação zona, primeiro, tens de estar muito, muito concentrado, tens de estar muito proativo, e ao mesmo tempo eu comecei a fazer comparações com o adversário, ou seja, eu estou aqui parado numa zona e estou proativo, estou a saltitar, estou proativo, estou concentrado, estou a visualizar, estou meio posicionado. Mas se vier um outro jogador lançado na minha direção para se antecipar e para saltar a bola comigo, provavelmente ele vai ganhar ali um impulso que vai ganhar vantagem. E portanto eu comecei a pensar que não sei se isto aqui funciona bem. E comecei a desconfiar um bocadinho da zona. E o que é certo é que nós também sofremos alguns golos nessa altura, não deixamos de sofrer golos. E o que é certo é que eu tinha sempre essa desconfiança. E utilizei na minha primeira experiência como treinador a marcação zona e sofria muitos golos. E precisamente porquê? Por essa falta de proatividade, concentração, por muito que a gente tentasse e trabalhasse, e eu trabalhava imenso, e na altura eu até estava no Boa Vista, no CNS, o Boa Vista estava na altura na fase problemática, e sofri muitos golos, e portanto foi algo que não me agradou, e eu fiquei depois a pensar naquilo, comecei também a verificar, e então o que é que eu achava? Achava que para dar responsabilidade e concentração e atenção aos jogadores, nada melhor do que um alvo para marcar, e se tiver aquele jogador para marcar, se aquele jogador me fugir e fizer golo, vai estar identificado o jogador que eu estava a marcar. Portanto, não só a equipa técnica, como os próprios jogadores, ou até mesmo a massa associativa que estiver a vezes, aquele gajo estava a ser marcado por aquele jogador. E, portanto, aquele é que falhou. Eles vão-lhes apontar. Portanto, eu quis jogar um bocadinho com isso. E trouxe isto para o Felgueiras e funcionou bem esse lado e optei pela marcação individual. Isto para Mas dizer que individual optei. total, individual total. Não, tinha ali um homem ao primeiro posto e depois individual, total, Okay. total. E funcionou bem no Felgueiras. E portanto eu depois quis trazer aqui funcionou bem no Feirense, no Sub-23 e no Felgueiras. Depois quis trazer aqui para a equipa principal do Feirense, e não funcionou tão bem. Não funcionou tão bem. Portanto, nós refletimos na parte final da época passada, nós depois modificamos, fizemos uma marcação zona mista, melhoramos um bocadinho, e este ano aperfeiçoamos e estamos numa zona e temos tido resultados positivos. Até porque a zona permite-nos uma coisa, permite-nos arriscar um bocadinho mais naquilo que é a possibilidade de ter homens na frente, não é? Porque se fizermos aqui uma zona, podemos, mesmo que tenhamos ali um ou outro homem a mais ali na área, a zona permite controlar isso. Se houver assim a caso de dúvida, dou-te um exemplo, ter 2 homens lá na frente e ficam 3 por norma, ficam 3 defesas, não é? Mas imagina que um dos homens baixa, um dos defesas que vai marcar o canto, baixa para fazer o canto curto. E aqui fica a dúvida, o meu homem que está na frente vai baixar ou vai ficar na frente e não vai acompanhar? Portanto, nós preparamos isso de maneira que, se isso acontecer, o homem não tenha que baixar e possa ficar, e portanto vai ser aqui um risco também um bocadinho calculado para podermos estar a pensar no próximo passo. O próximo passo é tentar ganhar a bola de alguma forma e chegar lá na frente rapidamente. Em termos de bolas paradas ofensivas, como é que procura também? Procuro também o ano passado mais elaborado.
gosto muito dos cantos curtos, estudados. E, portanto, são das coisas que a gente vamos fazendo também aqui opções. Portanto, também é preciso saber que tipo de jogador é que nós temos para fazer em bolas paradas mais elaboradas. É preciso também ali algum teatro, é preciso ter pessoas com essas capacidades. Mas nós este ano iniciamos de uma forma e este ano estamos de outra. E nesta fase estamos numa fase mais simples, e temos tirado mais dividendos. Ok, Missa. Ainda no domingo fizemos um gol de bola parada. Portanto, só metendo lá em direção à baliza. Portanto, eu acho que há uma das coisas que para mim é claro. Eu acho que nós, ao longo dos tempos, o futebol vai evoluindo em mais diversas áreas. Agora, eu acho que a simplicidade nos processos é onde está a vantagem de tudo isto. Portanto, nós, muitas das vezes, podemos fazer as coisas de uma forma muito simples e queremos elaborar demais. Nós queremos, às vezes, elaborar um exercício em demasia, estragamos o exercício. É verdade. Nós queremos fazer, às vezes, um exercício em que existe aqui uma combinação, uma tabela, 1-2, e, portanto, nós fazemos aqui uma coisa extraordinária para que possa parecer bem. Não. Se é tabela, se é 1-2, é 1-2, ponto final. Não temos que estar aqui a criar aqui grandes cenários. E eu acho que a simplicidade aqui no futebol hoje, ou durante algum tempo, estava a faltar, estava-se a complicar em demasia. Hoje acho que as pessoas já estão a perceber que têm que voltar a ser mais simples naquilo que se faz, para ter mais resultados. E mais simples, mais prático. E, portanto, nós não precisamos de andar a correr aqui, porque às vezes dá uma sensação que há uma sede muito grande de querer aparecer com algo diferente. Então tem que ser algo muito elaborado. E então parece que essa sede leva-nos muitas vezes a tirar o foco daquilo que é o essencial. E o essencial, para mim, não tenho dúvidas, que é o ser mais prático. O ser mais simples possível. Simples. E isso é um bocadinho também aquilo que traduz esta minha equipa, desde que há treino, desde há 2 anos, que é uma equipa que prima muito pela simplicidade, pela objetividade, pela forma como nós tentamos chegar à baliza do adversário, pela forma como nós defendemos. E, portanto, acima de tudo, é um bocadinho isso. Mister, chegamos ao nosso fim. Amanhã a nossa conversa está no Spotify também para as pessoas que ouvirmos. Mister, queria agradecer-lhe bastante por esta partilha, este momento de conversa que tivemos aqui. Espero que as pessoas também tenham gostado. Desejar-lhe os maiores sucessos, primeiro pessoais e depois sim profissionais, que lhe corra bem os seus objetivos e que o Feirense consiga fazer uma boa campanha. Agradecer às pessoas também que nos estiveram aqui a ouvir e um abraço a todos. Olha, obrigado pelo convite, agradecer às pessoas também que estiveram-nos aqui a ouvir, um abraço forte. Eu vejo aqui, eles aqui a passar, alguns até colocaram aí algumas questões, e agradecer também a presença deles e dizer, não sei se passou aí o David, perguntar-me pela importância do Fábio. O Fábio tem toda a importância, para já porque ele está aqui no live, portanto já estava aqui a puxar o saco. E depois, o Fábio não é só importante no campo, também como no balneário. São jogadores que fazem toda a diferença naquilo que é a construção de um grupo de trabalho, para passar essa mesma experiência aos jogadores, uma boa experiência. Eu sou adepto de jogador, de uma equipa que possa ser construída com juventude, mas à volta, ou sustentada por jogadores experientes, mas esses jogadores experientes têm que ter caráter. Se não tiver caráter, podem ser um problema. E, de facto, o Fábio é daqueles que reúne esses requisitos. E, portanto, é um elogio que lhe deixo. Ok. Ele pode agradecer ao David a pergunta. Olha, um abraço mais. Um abraço, Missa. Mais uma vez, obrigado. Está bem? Tá, Um obrigado. abraço a todos que estiveram a ouvir também. Um abraço. Obrigado.